Olá pessoal do Instagram, hoje eu vou aproveitar para comentar um pouquinho a mais com vocês sobre preenchimento de lábios, que aí é um procedimento muito buscado, principalmente depois que algumas atrizes fizeram, né? Tanto o pessoal dos Estados Unidos como a Kylie Jenner, quanto o pessoal aqui nacionalmente mesmo, um grande exemplo aí foi a Anitta, né? Então é um procedimento bem legal, a gente consegue resultados bem naturais, mas óbvio que a gente tem que ter cuidado e saber bem a técnica, saber onde posicionar o preenchedor para evitar a artificialidade, né? São aqueles lábios semelhantes aos bicos de pato, né? Para ensinar um pouco vocês, eu vou explicar que a gente consegue atuar em 3 formas diferentes na hora de preencher o lábio, né? O lábio é formado por um contorno, que é o que define os limites, ou seja, a transição entre o que é vermelho e o que é pele. A gente chama isso de contorno labial e a gente pode incluir o filtro, ou a gente também como costuma chamar de arco do cupido, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai reabsorvendo um pouquinho do osso, que dá sustentação para o rosto e também para os lábios. Com isso, a nossa pele vai caindo e o nosso lábio superior vai se escondendo. Não só o lábio, como o arco do cupido vai sumindo também. Por isso que o tratamento de contorno labial é interessante para reestruturar a beleza e a diferenciação entre o seu lábio e sua pele, ou seja, entre o que é vermelho e o que é pele normal. E focando um pouquinho no arco do cupido, você volta a desenhar e volta a dar jovialidade, volta a dar beleza para esse lábio. Então, o trabalho no contorno labial é o primeiro aspecto que a gente deve frisar. O segundo é a projeção. O que seria a projeção? É a parte vermelha do lábio, visível, a gente chama de vermelhão seco, ela ficar um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais projetada, evitando o aspecto de lábios murchos. Então, à medida que a gente também vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouquinho de gordura, inclusive nos lábios. Os lábios a gente vai ficando mais murchos, mais sem vida, e começam a aparecer aquelas fissuras, que são aquelas quebras que a gente tem nos lábios. Quando os lábios a gente estão mais ressecados, isso se evidencia ainda mais. Quando a gente tem o objetivo de fazer projeção no lábio, a gente não aumenta a largura do lábio, ou seja, o comprimento do lábio. Ele não fica maior, mas ele fica mais projetado, mais bonito, mais carnudo, mais viçoso, né? E isso dá beleza, e isso dá um efeito de hidratação para os lábios, né? Então é um resultado bem natural, onde o paciente não fica com aquele lábio muito grande se ele não quer, né? Óbvio que tem como a gente aumentar. Então, primeiro a gente comentou do contorno, agora a gente comentou sobre a projeção. E também tem como a gente aumentar a largura do lábio, ou seja, pacientes que têm um lábio muito fino, não adianta a gente dar só contorno, não adianta a gente dar projeção. Por quê? Porque às vezes o lábio é tão fino que quando sorri, o próprio musculatura do músculo da boca, do músculo orbicular, ele esconde um pouquinho o lábio, e o lábio acaba desaparecendo mesmo você tendo projetado. Nessas pacientes é interessante a gente aumentar o volume para quando o paciente sorri, para quando ele fala, o lábio não ficar escondido. E aí a gente atua principalmente no vermelhão molhado, ou seja, é a parte vermelha do lábio, mas que está dentro da boca, ou seja, que produz um pouquinho de saliva. Na verdade ela é molhada pela saliva que a gente produz dentro da boca, né? Então quando o objetivo é aumentar um pouquinho do volume, a gente consegue everter, posicionando o preenchedor dentro desse vermelhão molhado e a gente revertendo um pouco o lábio, aumentando aí o comprimento, na verdade a largura do lábio, deixando lábios maiores. Então essas são as 3 formas principais de a gente atuar nos lábios. É importante frisar que a gente pode fazer no mesmo paciente as 3 formas, ou só 2 ou só 1. E com isso a gente individualiza o tratamento, isso é muito importante. A gente tem que entender como que é a anatomia do rosto do paciente, como são seus dentes e qual é o sorriso, qual é o lábio que combina mais com o rosto do paciente. Então, entendendo esses 3 aspectos do preenchimento labial, a gente consegue entregar tratamentos individualizados, mais naturais e mais bonitos. Por fim, tem uma forma da gente também dar o efeito gloss para os lábios, ou seja, pacientes mais jovens, onde os lábios ainda conservam uma boa estrutura, a estrutura óssea mantém mais eles são mais bonitos, mas às vezes eles perdem um pouquinho de vício, perdem um pouquinho de cor, eles estão um pouquinho mais ressecados, a gente pode fazer o que a gente chama de skin booster nos lábios, e ele acaba promovendo o efeito gloss, que é um efeito de hidratação, é um efeito de brilho no seu lábio, melhorando um pouco as fissuras que o paciente
paciente pode ter nos lábios, deixando eles mais uniformes. Não existe projeção com os Skin Boost, que é um preenchedor mais fino. Então o lábio ele não aumenta. Então, mesmo pacientes que têm lábios maiores, fica bem natural e bem bonito a utilização dos Skin Boost nos lábios. É importante frisar também, pelo envelhecimento da estrutura do orbicular, ou seja, tanto dos ossos onde eles se inserem, quanto da mandíbula. Então é importante que alguns pacientes com estar de 50, 60 anos, a gente também preencher ao redor da boca para dar mais estrutura, principalmente nas rugas de marionete e também no ruga do sulco, principalmente nesse osso que chama piriforme, que isso dá mais estrutura e dá mais projeção. Então, dependendo do paciente, não basta a gente somente preencher o lábio para as estados naturais e bonitas, né? É necessário também fazer uma harmonização com o MD Coats também de toda a estrutura oral do paciente. Beleza, gente? Muito obrigado, espero que tenham gostado. Qualquer coisa pode comentar, perguntar, que a gente está aqui para ajudar vocês. Obrigado.